A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, sejam todos muito bem-vindos em nosso meio. Que nessa noite Deus possa estar abençoando as nossas vidas através dessa live e que a palavra que aqui seja ministrada venha de encontro às nossas necessidades e venha estar abençoando as nossas vidas e os nossos corações. Neste momento, meu amado, eu quero estar te convidando a estar curvando a sua cabeça aí no seu lar, aí na sua casa, onde você estiver, e vamos estar buscando a Deus em oração. Eu te convido a estar curvando a sua cabeça e orando comigo neste momento. Oremos. Deus de amor, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Nós te agradecemos porque as bênçãos do Senhor são insondáveis. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque estamos na Tua presença, porque estamos tendo a oportunidade de estarmos cultuando a Ti, ó Pai, mesmo que através da internet, ó Pai, mas estamos fazendo para a honra e glória do Teu santo nome. Neste momento, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa estar vindo, estar quebrantando os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, para que possamos estar recebendo a Tua palavra. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações neste momento e que as nossas vidas possam ser edificadas pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Fale conosco, ó Pai, abençoe as nossas vidas, se conosco, esteja quebrantando os nossos corações, esteja abrindo a nossa mente para que possamos estar recebendo a Tua palavra, ó Deus. Neste momento, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa estar abençoando cada lar, ó Pai, que esse vídeo está chegando. Que cada pessoa que está sendo alcançada por essa palavra possa ser alcançada pelo Teu Espírito Santo e pela Tua bênção, ó Deus. Tudo isso nós te rogamos, nós te pedimos e nós te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus amados, como é bom, né, estarmos reunidos novamente, mesmo que seja através dessa live, mas é bom estarmos em comunhão, estarmos juntos, saber que os irmãos estão bem, saber que estamos todos no mesmo propósito de buscar e glorificar ao nosso Deus, né? E nessa noite, como eu já coloquei lá no grupo, nós vamos estar abordando um tema muito interessante. O Espírito Santo colocou no meu coração e eu quero estar compartilhando com os irmãos sobre amor. Nós vamos estar falando hoje sobre amor. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor sobre o amor de Deus em nossas vidas e como nós estamos amando o nosso próximo. Que amor é esse? Que amor é esse que a palavra de Deus tanto nos instrui a praticar? Como nós devemos praticar esse amor? Como nós devemos estar nos posicionando na presença daquelas pessoas que convivem conosco? E eu quero estar lendo com os irmãos um texto que se encontra lá em 1 João, capítulo de número 4. Vamos estar lendo dos versos de número 7 ao 9. A palavra de Deus diz assim: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós.
Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Bem, meus amados, nos últimos dias nós temos vivido momentos difíceis, momentos estressantes, momentos complicados, como é do conhecimento de todos. A gente não precisa ficar falando das dificuldades que estamos enfrentando, porque todos nós sabemos que estamos passando por dificuldades e dificuldades grandes nos dias atuais. E uma coisa que me chamou muito a atenção essa semana, que eu fiquei meditando e Deus colocou no meu coração sobre o amor, e eu meditei muito sobre isso, é sobre os ataques que o nosso presidente da República, o presidente Bolsonaro, vem sofrendo nas mídias, nas redes sociais, na própria imprensa, quando ele disse que tinha contraído o Covid, que está infectado com o coronavírus, né? Eu acho que os irmãos também devem ter visto algumas postagens. Chegou ao cúmulo de um repórter da Folha de São Paulo fazer uma matéria com o título pedindo a morte do presidente da República, o título dizia assim: eu quero que o Bolsonaro morra. Outros artistas postaram dizendo: tomara que o Covid-19 vença. Outras pessoas postaram na rede social dele: tomara que morra, que o vírus vença. E isso entristeceu muito o meu coração, meus amados. E acompanhando essas matérias, acompanhando essas expressões das pessoas nas redes sociais, eu pude observar que até mesmo pessoas do meio evangélico se posicionaram pedindo a morte do presidente. Eu não estou aqui defendendo política, eu não estou aqui dizendo que ele é certo ou que ele é errado, eu estou falando da atitude do ser humano em relação a um outro ser humano. As pessoas hoje, elas têm uma facilidade muito grande em julgar uns aos outros, de criticar uns aos outros, de fazer um pré-julgamento uns dos outros, de acusar uns aos outros, de se sentirem melhor do que os outros e no direito de trazer juízo em favor de outra pessoa. E isso me fez pensar. Se nós formos observar, hoje em dia a internet é um local em que as pessoas expressam todas as suas opiniões e muitas vezes sem filtro nenhum. As pessoas falam o que pensam, da forma que pensam, na hora que pensam, sem se preocupar se estão magoando alguém, se estão machucando uma pessoa, se estão sendo corretas ou não. E muitas vezes até nós mesmos fazemos esse tipo de juízo de valor uns dos outros. Eu estava conversando com um pastor hoje, e ele pegou e fez um comentário comigo. Eu achei muito interessante a abordagem dele, e muitas vezes nós fazemos o tipo de coisa que ele abordou comigo. Ele chegou para mim e falou assim, nós conversando, ele falou assim: Vomar, muitas vezes o cristão ele é mais preconceituoso do que o mundo. E aquilo me impactou muito, porque ele tinha razão. Ele chegou para mim e falou assim: Vomar, muitas vezes a pessoa está num semáforo pedindo uma ajuda para almoçar, que diz que ainda não almoçou, em plena 3 horas da tarde, e a gente, com toda a nossa doutrina cristã, com todos os nossos dogmas, com todas as nossas certezas, com a Bíblia na ponta da língua,
Nós às vezes até viramos para a pessoa e falamos: não, eu não vou te ajudar porque você vai beber, você vai comprar droga. O ser humano tem muita facilidade em fazer esse tipo de julgamento. Outras pessoas, elas veem o ser humano passando por dificuldade, ou passando por uma luta, ou passando por uma provação, um outro irmão na igreja, e eles já fazem o julgamento. Ah, não, mas ele deve estar passando por isso porque ele deve estar em pecado. Ele fez alguma coisa errada para estar passando por isso, para estar merecendo isso. E meus amados, muitas vezes nós temos a grande facilidade em julgar o outro, de apontar o erro do outro sem nem mesmo saber se aquilo é verdade. Mas nós temos a facilidade em fazer esse julgamento. Nós gostamos de apontar para o outro os defeitos do outro e gostamos de estar sentados nos nossos defeitos, escondendo para que ninguém perceba. E isso não é um defeito meu, não é um defeito seu, não é um defeito da outra pessoa. É algo que está inserido no nosso ser. O pecado, a vida pecaminosa faz com que nós sejamos assim. É prazeroso para o ser humano, para a carne, julgar, apontar defeitos, apontar erros. Mas a palavra de Deus, o texto que nós acabamos de ler, nos afirma que se nós não exercitarmos e apresentarmos amor, nós não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. E aí essa semana eu olhando todas as enxurradas de acusações que o Bolsonaro sofreu, outros casos de pessoas que sofrem ataques, eu comecei a pensar, muitas vezes até cristãos fazendo tipos de comentários pejorativos e criticando e atacando e desejando a morte de outra pessoa. E eu comecei a pensar, meus amados, que amor é esse que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse que nós estamos exercitando? A premissa do evangelho é amar uns aos outros assim como nós mesmos. E nós estamos criticando, nós estamos falando mal, nós estamos fazendo fofoca, nós estamos criando intrigas, muitas vezes nós estamos repassando informações falsas e prejudicando outras pessoas. E este não é o evangelho que Cristo Jesus nos ensinou. E lendo esse texto, meus amados, que nós acabamos de ler em 1 João 4, a partir do verso 7, a primeira coisa o primeiro ensinamento que esse texto me trouxe é que tolerar, aceitar o outro, não é amar. Muitas vezes nós toleramos as pessoas, nós aceitamos o erro do outro, mas nós não amamos aquela pessoa. Nós toleramos aquela pessoa ou aquela situação, nós temos o hábito de querer tolerar, de querer aceitar, para mostrar que nós somos bons, que nós somos melhores, que nós temos um coração bondoso. Mas não passa de simplesmente uma fachada. Nós toleramos, nós aceitamos, mas nós não amamos. Lá em Romanos 15, no verso de número 7, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte:
Aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. E aí muitas vezes nós queremos aceitar o outro, a diferença do outro, para nos apresentarmos como superiores, como supercrentes, como aqueles que são bondosos. Quando a palavra de Deus nos ensina que nós temos que aceitar uns aos outros para glorificar a Deus. Nós temos que fazer para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar lindamente sobre o amor. E o verso de número 6 vai dizer o seguinte: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aí, meus amados, esse versículo ele me remete que muitas vezes nós tentamos justificar os nossos erros no erro do outro. Eu não faço algo por uma pessoa e aí eu quero justificar aquele meu erro de não ter feito, dizendo, eu não fiz porque ela fez aquilo. Eu deveria tratar com amor, com carinho, a minha esposa. E aí a pessoa chega e pergunta, e por que você não trata? Aí você vira e fala assim, não, eu não trato a minha esposa com carinho, com amor, porque ela é muito estúpida, ela só me trata mal. Eu não posso justificar o meu erro embasado no erro de terceiros. Eu não posso querer demonstrar que estou errando porque o outro errou comigo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que aceitar os outros para glorificar a Deus. A palavra de Deus nos ensina que o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Nós temos que parar de, quando formos cobrados, nós querermos justificar o nosso erro no erro alheio. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades e não apontar para o outro. Nós temos que assumir as nossas próprias verdades e parar de querer justificar o erro com o erro do outro. Eu não fiz porque ele não fez. Eu estava esperando por você. Meu amado, deixa eu te contar um segredo. Se nós realmente quisermos a mudança, nós temos que começar a mudar primeiro. A mudança tem que começar em mim. Eu tenho que ser o agente da mudança. Enquanto eu ficar esperando o outro corrigir o erro dele, para que eu corrija o meu e juntos nós vivamos a verdade, viveremos todos uns errando com os outros. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem que o amor tudo suporta. É uma grande verdade, o amor tudo suporta, mas ele não aceita tudo. Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, ele nos aceita e ele nos ama incondicionalmente.
Prova disso é que o próprio Deus enviou o seu Filho para que ele viesse à terra sofrer no meu e no seu lugar. Entretanto, ele não aceita que nós estejamos com ele vivendo uma vida pecaminosa. Ele vai nos amar incondicionalmente em qualquer situação. Mas para nós sermos aceitos, nós temos que mudar as nossas atitudes. Ele nos recebe como nós estamos, mas a partir do momento que nós somos recebidos por Cristo e nós aceitamos Ele como nosso único Senhor e Salvador, a nossa vida tem que ser mudada. Quando o Espírito Santo de Deus está habitando em mim e fazendo morada na minha vida, amar para mim já não é mais uma escolha. Amar passa a ser uma obrigação. Porque o verso 8 de 1 João 4 que nós acabamos de ler, ele vai me dizer que quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Então, meu amado, amar para mim já não é mais uma escolha. Para você não é uma escolha. Nós temos a obrigação de amar. Porque se nós verdadeiramente nós conhecemos a Deus, nós servimos a Deus, fomos alcançados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vive e reina em nossas vidas, o amor é reflexo de Deus em nós. Porque a palavra de Deus está nos ensinando que Deus é amor. E quem não consegue exercitar esse amor não conhece a Deus. Vocês estão percebendo a complexidade que é exercitar o amor no nosso dia a dia? O próprio Deus é amor. E se Deus vive e reina na sua e na minha vida, nós temos que levar uma vida e nós temos que exercitar o amor no nosso dia a dia. Nós não podemos tolerar e aceitar somente as pessoas. Nós não podemos tratar as pessoas com indiferença. Nós temos que amar incondicionalmente. Mas nós não precisamos aceitar os erros das pessoas. Mas nós somos obrigados a amá-las. A segunda coisa que esse texto vai nos ensinar nessa noite é que nós fomos convocados por Cristo Jesus a amar todos. Nós fomos convocados a amar toda pessoa, meu amado. Eita palavra dura, hein? Que palavra difícil essa. Ter que amar todo ser humano. Amar aqueles que são bons, amar o amigo, amar um familiar, amar aquela pessoa que eu gosto, amar aquela pessoa que eu quero conviver com ela, é muito fácil. Amar quem eu tenho afinidade, quem eu gosto de estar próximo, é fácil demais. É prazeroso amar quem nós gostamos.
Mas a palavra de Deus, meus amados, lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 43, vai nos ensinar o seguinte. Eu quero estar lendo, presta atenção. Vocês ouviram o que foi dito? Palavras de Cristo. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Este era o ensinamento da época. E aí Cristo vem, desconstrói tudo isso e ensina o seguinte. Aí Cristo fala: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Meus amados, como eu disse, a própria palavra de Deus nos fala. Amar os amigos, as pessoas que gostam de nós, é muito fácil. Agora a palavra de Deus está dizendo que nós devemos amar os inimigos, que nós devemos orar em favor daqueles que nos perseguem. A palavra de Deus nos ensina que Deus abençoa o justo e o injusto com chuva, que ele faz o sol nascer todos os dias sobre os maus e sobre os bons. Se o próprio Deus não faz distinção sobre quem é bom e quem é mau, quem sou eu ou você para fazer isso? Para querer julgar as pessoas, para querer tratar as pessoas com indiferença? A palavra de Deus, muito pelo contrário, ela nos ensina que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Lá em João 13, a palavra de Deus vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E aí muitas vezes nós somos surpreendidos com pessoas que estão todos os dias na igreja, que estão buscando a Deus, desejando a morte dos outros, desejando que as pessoas sejam mortas. Muitas pessoas usam o bordão de um comentarista da televisão, de um apresentador, que ele fala o seguinte: bandido bom é bandido morto. Como que eu posso concordar com isso? Sendo que o próprio Deus nos ama da mesma forma. Meu amado, Deus quer usar a sua vida, Deus quer te usar com o que você tem a oferecer. Deus quer te usar com aquilo que você pode oferecer a Ele. E se você verdadeiramente está ligado em Deus e o Espírito Santo habita em você, você vai ter amor para oferecer aos outros. Esse texto de Mateus, um pouco mais acima, no capítulo de número 5,
ele vai nos dizer que se uma pessoa bater na sua face, vire a outra. Se a pessoa te fez andar 1 légua, ande 2. Isso é exercitar o amor. Isso é amar uns aos outros. Seja grato a Deus, meu amado, pelo que você tem, e não murmure, ou não reclame, ou não critique, ou não fale mal das outras pessoas porque ela tem algo mais do que você. Talvez Deus quer usar a sua vida, quer usar você naquele pouco que você tem. Quando Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, a única coisa que Moisés tinha para oferecer era um cajado e a sua própria vida. E Deus usou o que Moisés tinha à mão. Você já parou para pensar nisso? Então, meu amado, a palavra nos ensina que nós temos que amar uns aos outros. A palavra nos convoca a estarmos amando uns aos outros. Se nós não estamos conseguindo exercitar esse amor, nós precisamos ainda verdadeiramente conhecermos a Cristo Jesus. Porque o texto que nós lemos nos afirma que Deus é amor e que aquele que não consegue amar não conhece a Deus. Busque a presença de Deus, meu amado. Busque conhecer a Deus verdadeiramente. E o terceiro tópico que esse texto nos traz, que ele nos ensina, é que nós temos que aprender a enxergar o potencial do outro. Ao invés de criticar, ao invés de querer o mal, ao invés de fazer fofoca, ao invés de querer falar dos defeitos, nós temos que enaltecer o potencial e as qualidades. Meu amado, nós temos que ser como André, naquela passagem dos 5 pães e dos 2 peixes. Os apóstolos chegam para Jesus e falam: Senhor, nós temos que despedir essa multidão porque já está chegando na hora de servirmos, deles se alimentarem, nós não temos nada para oferecer. E aí Jesus fala: e aí? Nós vamos alimentar eles aqui, o que nós temos para oferecer? Eu fico imaginando a cena, isso é minha cabeça trabalhando, eu fico imaginando a cena. Sai André ali no meio daquela multidão ali, levanta o braço um pouquinho assim e fala: Senhor, tem um menino ali que ele está vendendo uns pães e uns peixes. Ele tem uns pães e uns peixes, mas é coisa pouca. Mas ele tem. André conseguiu visualizar naquele menino um potencial de alimentar toda aquela multidão. E nós temos que ser assim, meus amados. Nós temos que ter a capacidade de enxergar o potencial do outro, ao invés de criticar, de querer derrubar, de querer o mal da pessoa. Nós temos que enxergar potencial. E quando aquele apóstolo enxergou o potencial naquele menino, naqueles peixes e naqueles pães, Jesus comprou a ideia dele e falou: abençoado seja. E aqueles pães e aqueles peixes alimentou
multidão de pessoas que ali estavam. Nós temos que aprender, meus amados, a querer buscar o melhor nas pessoas. Nós temos que aprender a enxergar o melhor das pessoas. Isso é exercitar o amor de Deus em nós. Isso é demonstrar o amor uns pelos outros. Ao invés de pontuar defeitos, vamos enaltecer as qualidades, vamos ver o que as pessoas têm de melhor para oferecer. Vamos aprender a enxergar o potencial que o outro tem. A Bíblia nos ensina isso em diversas passagens. A Bíblia nos ensina isso com José. José, quando chega no Egito, ele era um escravo. E Potifar olhou aquele jovem e viu um potencial nele muito grande de ser um administrador. E o potencial que Potifar viu em José foi tão grande que ele testificou sobre o potencial de José perante Faraó. E José se tornou governador do Egito. Faraó manda chamar Potifar e fala: Potifar, quem é esse José? E ele declara as qualidades de José. Ele tinha motivo para chegar para Faraó e falar: não, Faraó, José não tem caráter, ele se deitou com minha mulher, ele aprontou, ele fez o que não prestava. Mas não, Potifar enalteceu as qualidades. Potifar viu o potencial de José e transmitiu o potencial que José tinha para o Faraó. E nós muitas vezes não perdemos a oportunidade diante de situações de, ao invés de enaltecer e de trazer à tona as qualidades das pessoas, nós preferimos apresentar os defeitos, os erros. Que nós possamos mudar essa nossa forma de pensar, essa nossa forma de agir. Se nós formos olhar novamente para Moisés, nós podemos ver que Moisés tinha tudo para dar errado, meus amados. Vocês já pensaram? Moisés, ele nasceu escravo e condenado à morte. Quando Moisés nasceu, tinha uma ordem para matar todas as crianças. E Moisés se tornou profeta, legislador e juiz de uma grande nação. Deus viu o potencial em Moisés, mesmo ele não tendo muito a oferecer, Deus viu o potencial em Moisés. Outra história também que nós vemos o potencial enxergado na vida da pessoa é em relação a Davi. Davi era só um menino, um pastor de ovelhas, franzininho, magrinho. Nem mesmo o profeta que foi mandado por Deus para estar ali ungindo Davi enxergou o potencial nele. Mas naquele menino Deus viu o potencial de um rei. E Davi foi ordenado rei de Israel. Então, meus amados, a palavra de Deus nesse dia, nesse momento, quer nos ensinar que nós temos que buscar e visualizar o melhor das pessoas. Nós temos que aprender a enxergar o potencial do outro. Ao invés de murmurar, ao invés de fofocar, ao invés de falar contendas, ao invés de transmitir falsidades, profetize bênção, profetize transformação, profetize amor.
Enxergue potencial na vida do outro. Se o seu esposo hoje te dá problema, enxergue nele um futuro mensageiro da palavra de Deus. Enxergue nele um obreiro, enxergue nele um servo do Senhor, enxergue nele um pastor, um missionário. Se o seu filho hoje está dando trabalho, está trilhando caminhos errados, enxergue nele o amor de Deus. Profetize transformação sobre a vida dele. Profetize bênção sobre o seu lar. Profetize bênção sobre a vida dos seus. Se coloque na brecha, meu amado. Busque a presença de Deus e Ele suprirá a sua necessidade. Busque a presença de Deus, coloque Deus no seu lar e Ele irá suprir a sua necessidade. Mude a sua conduta, pare de murmurar, comece a glorificar a Deus, profetize bênção. Profetize bênção e o seu problema será solucionado. Talvez a solução do seu problema não venha hoje, não venha amanhã, não venha semana que vem, mas ele irá chegar, meu amado. Talvez ele chegue sobre a vida do seu filho. As bênçãos do Senhor virão sobre você e sua descendência. Profetize o potencial de Deus sobre a vida dos seus. Profetize sobre a vida da sua descendência o amor de Deus. Porque Deus é amor. Exercite amor sobre aqueles que estão à sua volta. Meus amados, eu ouvi uma frase esses dias que me impactou demais. A pessoa falou o seguinte, que quando nós escolhemos a Cristo e a cruz, isso vai interferir na nossa família, nos nossos amigos, em todos à nossa volta. Quando nós escolhemos seguir a Cristo, quando nós nos colocamos na presença do Senhor e quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas, as pessoas à nossa volta serão impactadas pelo amor de Deus. Porque a partir do momento que o Espírito Santo está habitando em nós e sendo o Senhor das nossas vidas, nós começaremos a exalar o amor de Deus em nossos poros. As nossas palavras serão dóceis, as nossas atitudes serão amorosas, o nosso olhar será de amor. Nós teremos atitudes de empatia uns com os outros, nós começaremos a nos preocuparmos com a dor do outro, ao invés de acusar, de apontar, de ver defeitos, nós começaremos a enxergar o potencial de cada um. Nós começaremos a ver o melhor das pessoas, por mais que aquele melhor não esteja visível aos nossos olhos naturais, mas pela fé nós enxergaremos com nosso olho espiritual o melhor das pessoas. Nós temos que enxergar o potencial do outro, meu amado. E para estar concluindo, meus irmãos, eu quero te dizer que a escolha de Jesus Cristo, ela nos deixou sem escolha. A escolha de Jesus Cristo por nos amar incondicionalmente nos deixa sem escolha. A única escolha que nós temos é que nós temos que amar.
Quando Cristo escolheu se entregar na cruz por mim e por você, Ele não nos deixou outra escolha além de amar o próximo como a nós mesmos. Nós não podemos querer escolher a quem amar. Eu não posso escolher se eu vou amar A ou B. Eu tenho simplesmente que amar incondicionalmente a todos. E para estar concluindo, eu quero deixar para você Romanos 5, verso de número 8. Romanos 5, verso de número 8 vai nos ensinar o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se Deus demonstrou um amor tão grande por mim e por você, meu amado, enviando Cristo para morrer em favor de nós quando nós ainda éramos pecadores, quem sou eu para julgar as pessoas? Quem sou eu para criticar alguém? Muito pelo contrário. Eu tenho que amar, eu tenho que demonstrar amor. Que Deus possa abençoar as nossas vidas ricamente e derramar sobre nós o amor incondicional do Espírito Santo.